Você já pensou em ser professor ou professora, mas tem muitas dúvidas? Será que ainda vale a pena ser professor em 2026? E aqui quem fala é a Ana Furquim do canal Entre Dor e Giz, Fé, Ciência e Superação. E hoje nós vamos discutir os prós e os contras de escolher ser professor. Bom, eu sou professora de matemática e física há quase 15 anos. Na verdade, desde os 18 anos que eu dou aula, então eu não conheço outra profissão. A única coisa que eu fiz toda a minha vida, até hoje, estou com 32 anos e meio, foi lecionar. Já lecionei em escolas particulares, já lecionei no estado e atualmente eu sou concursada da escola, de uma escola técnica, né, do Centro Paula Souza. Eu dou aula no interior de São Paulo. Bom, gente, então, antes de mais nada, se você quer ser professor, você precisa amar estudar. Porque um professor, ele tem que estudar de tudo, não só a sua área do conhecimento, que, por sinal, você precisa ter muito amor. Eu amo matemática, física, ciência no geral. Então, você precisa amar a sua área do conhecimento e gostar muito de estudar, porque você precisará sempre estar se atualizando, né? Aprendendo novas metodologias, estudando as questões de psicologia, de como estar inovando em sala de aula, isso é muito importante. Mas vamos para o tema desse vídeo, prós e contras de ser um professor ou uma professora. Sim, bora? Vamos começar pelo aspecto positivo, os prós. Em primeiro lugar, quando você consegue estabilidade através de um concurso. No caso, eu sou concursada do Centro Paula Souza. Então, um prós seria essa estabilidade. Você receberá férias, você receberá 13º, e dependendo de onde você conseguir essa estabilidade, pode vir outros benefícios também. Um outro prós é não precisar trabalhar aos finais de semana, pelo menos na maioria deles. É claro que para isso é necessário um pouquinho de organização para que você não fique levando o trabalho para casa. E vai por mim, eu já levei muito trabalho para casa na minha vida toda, viu? É uma coisa que eu venho mudando de 1 ano e meio para cá, para ser bem sincera. Um outro prós é emendar feriados. Então, se você quer viajar, o trabalho como professor permite isso, emendar os feriados. Isso facilita a gente viajar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, provavelmente essa emenda será reposta em um sábado, com alguma atividade da escola, né? Faz parte. Um outro prós é que não há monotonia. Cada dia é um dia, cada sala é uma sala, gente. Você não tem monotonia nenhuma. Então, os alunos eles vão ser diferentes, os ambientes serão diferentes. Às vezes você trabalha em mais de uma escola, no momento eu trabalho em 2 escolas, e elas também serão diferentes. Então, se você gosta de um ambiente que não seja monótono, né, a mesma coisa todo santo dia, isso é bom para você. Eu, por exemplo, não me vejo trabalhando em uma empresa onde eu tenha que ver a cara das mesmas pessoas todos os dias, ser aquela mesma rotina todos os dias. Então, em sala de aula é isso. De repente eu me estressei com a turma A hoje, mas a turma A eu vou ver só semana que vem. Até semana que vem o estresse já passou, né? Aí amanhã eu vou ver a turma B, depois a turma C e assim por diante. O legal de trabalhar em 2 escolas é que você também convive com professores diferentes. Não dá tempo para se estressar e nem enjoar de um ou de outro. Bom, um outro aspecto positivo é o reconhecimento de alguns alunos e pais de alunos, mas eu já adianto, tá? Que é a minoria que reconhece. Mas quando esse reconhecimento vem lá do fundo do coração da pessoa, cara, você ganhou o seu dia, você ganhou a sua vida, de ver que você conseguiu mudar a vida de uma pessoa, de uma família, gente. E isso não tem recompensa, né? Eu sei que nós, professores, não devemos trabalhar só por amor, né? Afinal de contas, a gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas. Mas, gente, esse reconhecimento eu acho que é um dos poucos trabalhos que gera
tanta satisfação, mas é claro que tem que ser uma coisa que você goste de fazer. E agora, vamos para os aspectos negativos, os contras. O primeiro é a instabilidade, porque infelizmente não há tantos concursos públicos assim, pelo menos aqui na região do estado de São Paulo, né? Pode ser que outras regiões do Brasil tenha, mas eu acho que isso é meio que nacional. Então, a falta de estabilidade, contratos que não te dão direito a férias, não te dão direito a 13º. Eu, por exemplo, já trabalhei em escola particular como CNPJ. Isso é um contrato ilegal, na verdade, né? Então, muitas escolas e cursinhos acabam contratando o professor como CNPJ. Então, se ele ficar doente, já era. É demitido e não recebe nada. Não vai ter férias, não vai ter 13º, e tem muitos contratos também que o professor precisa se afastar por 6 meses, às vezes por menos tempo, mas enfim, não permite que o professor progrida na carreira. Então, essa instabilidade é um ponto negativo que você precisa estar de olho. Um outro ponto negativo é levar muito trabalho para casa aos finais de semana. Quem nunca, né? Eu era assim. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu não aproveitava o meu tempo na escola. Eu queria dar aula toda aula. Mas como assim dar aula toda aula? Gente, era inadmissível para mim corrigir uma prova em sala de aula. Eu achava isso um absurdo. Mas eu tenho mais de 400 provas para corrigir todo santo bimestre. Cara, se eu deixar isso só para o final de semana, não tem como. Geralmente as turmas do primeiro ano do ensino médio é um pouco mais difícil de fazer isso, mas ainda assim dá. Então, em dia de correção da prova, o professor precisa se planejar para levar alguma atividade que entretenha os alunos. Então, geralmente eu passo alguma atividade já para recuperação, né? Porque o pessoal sabe que talvez não foi tão bem na prova. Então, eu faço uso de listas, de livro didático, de pesquisas, e eu já negocio com os alunos. Olha, se todo mundo colaborar, eu vou corrigir a prova com amor. Se vocês não colaborarem, eu vou corrigir a prova sem amor. O que vocês querem? E veja só, os resultados vêm me surpreendendo. Então, para que o professor não leve tanto trabalho para casa, é necessário organizar o tempo dele na escola, aproveitar aquelas janelas. E eu sei que é difícil, porque eu já trabalhei em escola PEI, que por sinal foi a pior experiência da minha vida. Talvez eu grave um vídeo sobre isso no futuro. Você quer saber mais como foi minha experiência trabalhando em escola integral? Deixa aí nos comentários. Bom, gente, mas se organizando, você não leva tanto trabalho assim aos finais de semana. E outra coisa, você não querer abraçar o mundo com as mãos, porque senão você não vai dar conta e você vai ficar abarrotado de trabalho aos fins de semana, gente. Bom, outro contra em ser professor é ter que trabalhar, às vezes, em 2 ou 3 turnos. 2 turnos é meio que comum, mas muitas vezes é necessário o professor ou a professora ter que trabalhar em 3 turnos para ter um salário digno, gente. Eu fiquei 10 meses desempregada na pandemia e para de certa forma, contornar esse meu buraco financeiro, eu acabei trabalhando em 3 turnos em 2022. Então, eu ainda não era concursada do Centro Paula Souza, eu era contratada e de manhã eu dava aula no Centro Paula Souza, tarde e noite eu trabalhava em uma escola integral, em uma PEI. Gente, eu não sei como que eu consegui sobreviver a esse ano. E também, aos sábados, durante 3 meses, eu dei aula em um cursinho militar. Galera, a minha vida virou bagaceira. Eu acho que eu tive burnout, eu tive crise de ansiedade. Eu sei que em novembro eu tirei licença de 15 dias, tive que passar com a psiquiatra, tomar remédio. Então, olha, é bagaceira, gente. Para ter um salário digno, se você tem uma família grande para sustentar, com vários filhos, né, você vai ter que repensar a sua vida. Fica meio difícil só um dos cônjuges trabalhar nesse caso. Outro contra é a questão da insalubridade. Muitas vezes o ambiente de sala de aula é um pouco insalubre. Em primeiro lugar, o calor, aqui onde eu moro, chega a fazer 40 graus no verão, com sensação térmica de 45, uma sala de aula com 40 alunos,
2 ventiladores funcionando meia boca, galera, a gente morre assado. Muitos alunos passam mal, precisa sair e tudo mais. O professor também passa mal. Às vezes eu começo a enxergar umas pintinhas pretas, né, porque eu tenho a pressão baixa. Então, em dia de calor extremo, a aula não rende nada. Pode saber que é um dia quase perdido. E as salas de aula que tem bons ventiladores, chega até 4 ventiladores, você não consegue falar, porque o ruído do ventilador é tão alto, gente, que dificulta. Outra insalubridade é o ruído, gente. Nós, professores, estamos expostos a um ambiente que com certeza bate acima de 80 decibéis a maior parte do dia. E isso causa muitos problemas de saúde, né? A poluição sonora. Só que você acha que o professor recebe 1 centavo a mais por insalubridade? Isso não existe, pelo menos não aqui no Brasil. Outra coisa, outro contra para mim, seria a periculosidade. Como assim, Ana, periculosidade? Pensei que periculosidade era só para policial, trabalho desse tipo. Ô, gente, eu já fui ameaçada por morte em 2022 por um aluno que, segundo o diretor, tinha pobreminha, o coitado, ó, pobreminha. Mas são esses coitados com pobreminha que levam uma faca e né, nas costas do professor. Graças a Deus, eu nunca sofri agressão física de nenhum aluno, somente agressão verbal e psicológica mesmo. Nós sabemos que os alunos xingam, né, os professores pelas costas, mas na minha frente, isso já aconteceu algumas vezes e vai por mim, não é nada legal. Então, você tem que pensar muito nisso, principalmente porque no início da carreira você não vai poder escolher muito onde você vai trabalhar. Então, talvez você tenha que pegar uma escola estadual mais de periferia, com uma comunidade um pouquinho mais vulnerável. E é muito bagaceira. Eu já trabalhei em muitos lugares barra pesada que hoje, aos 32 anos, eu não voltaria mais. É a Ana lá dos 20 e poucos aninhos que aguentava isso. Hoje eu não aguento mais. Bom, e mais um contra é você ter que escutar de alguns alunos e até mesmo de algumas pessoas. O que você tem que escutar? O seguinte desaforo. Ô professora, você trabalha ou só dá aula? Quem nunca, né? Eu já ouvi muito isso. Escutava muito mais antes da pandemia, até que depois da pandemia isso diminuiu. Mas, enfim, para o vídeo não ficar tão longo, esses são os prós e contras que eu acredito existir na nossa profissão. É claro que a docência no Brasil é muito desvalorizada, temos inúmeros problemas estruturais, sociais, políticos, que se eu for falar nesse vídeo vai dar muito pano para manga. Mas eu gostaria de saber de você, que já é professor, quais os prós e os contras que você acha que tem na nossa profissão? E o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, compartilhe com quem você acha que pode ajudar. E nos vemos em uma próxima, se Deus quiser. Tchau!